Olá! Durante a Guerra Civil Inglesa, o panfleteiro ultrademocrata Richard Overton se lembraria comovido de uma das incontáveis vezes em que foi preso pelos oficiais da coroa. Enquanto arrancavam de mim a grande Carta das Liberdades e Direitos da Inglaterra, gritava: assassino, assassino, assassino. Uma geração antes, Sir Harry Spelman, membro da ala conservadora do Parlamento, descreveria a Carta como a mais majestosa e sacrossanta âncora das liberdades inglesas. No ano de seu 8º centenário, a Magna Carta é prestigiada mundialmente não só como a pedra fundamental do direito anglo-saxão, mas também, nas palavras do jurista britânico Lord Denning, como o maior documento constitucional de todos os tempos, o fundamento da liberdade individual contra a autoridade arbitrária do déspota. Todavia, de suas 63 cláusulas, só 3 não caducaram ou foram revogadas, permanecendo vigentes na Constituição do Reino Unido. E nos últimos 2 séculos, não faltaram historiadores que denunciassem a Grande Carta como um mito, elaborado ideologicamente, sobre uma colcha de retalhos de exigências incôngruas e mal costuradas, em nome dos interesses privados da elite feudal do século XIII. O próprio Overton diria em outra ocasião, numa chave bem menos romântica, que a Carta é uma coisa miserável, contendo muitas marcas de opressão intolerável. Para discutir os mitos e verdades sobre a Magna Carta, convidamos Eduardo Tomazevicius Filho, mestre em História Social e professor doutor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Maria Cristina Carmignani, professora doutora de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Tomás Olcese, professor de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas e coordenador do Grupo de Pesquisa Direito Privado Comparado Contemporâneo da Universidade de São Paulo. Tomás Olcese, eu vou propor aqui da gente recuar 2 séculos antes, a Magna Carta é de 1215, mas porque a conquista, a chamada conquista dos normandos, vai preparar o tabuleiro, vai preparar as forças que vão entrar em jogo no conflito durante a Magna Carta. Então, eu queria perguntar para você o que significa a conquista normanda para a ilha, para os anglo-saxões, o que isso vai começar a configurar em termos da mecânica social, jurídica e cultural da Inglaterra? Bom, a chamada conquista da Inglaterra pelos normandos, na verdade, não foi exatamente uma conquista. Talvez seria interessante, de fato, ver qual é essa configuração, qual foi a configuração, digamos, desse momento para entender o funcionamento, inclusive os motivos pelos quais a Magna Carta foi confeccionada 2 séculos depois. De fato, a conquista, a chamada conquista, aconteceu em 1066. É o momento em que Guilherme, o Conquistador, entra com uma força militar na ilha, mas não propriamente para conquistá-la. Não foi uma conquista nesse sentido mais comum hoje. A ideia, na verdade, era buscar a concretização de um direito que, na sua opinião, lhe pertencia. Era uma questão sucessória, no fundo. Eduardo o Confessor era o monarca na ilha e ele tinha um filho, Haroldo. Só que, antes de morrer, ele fez ele deixou, na verdade, o seu reino, não ao seu filho, mas ao Guilherme, que, na verdade, era da Normandia. Tá? E como, no momento logo após a morte, o Haroldo, ele se autoproclamou rei da ilha, na visão de Guilherme, simplesmente seu direito não havia sido observado. Daí que ele juntasse uma força militar, contratasse quase que literalmente alguns cavaleiros, alguns barões, para que o acompanhassem na busca do seu direito. E então, em 1066, ele fez isso, e depois de uma campanha de alguns meses, ele saiu vitorioso, e, portanto, esse momento marca, por assim dizer, o nascimento da Inglaterra, do país, da Inglaterra, nação inglesa, como nós conhecemos, digamos,
hoje, né? Não exatamente com a mesma configuração, hoje em dia já mudaram muitíssimas coisas, mas é o momento em que nasce um dos elementos mais importantes, talvez, e mais característicos da Inglaterra, que é o nascimento do seu sistema jurídico. É o momento do nascimento do common law. Antes disso, claro que havia direito na ilha e tudo mais, mas não havia um direito, por assim dizer, comum, consolidado. Guilherme, ao se instalar na ilha, e uma vez conseguindo a vitória na sua campanha, o que ele faz é centralizar em torno de si a administração, digamos, executiva e judiciária, por assim dizer, das questões na ilha. E faz uma série de concessões feudais, ou seja, concessões de terras e títulos, aos barões que o tinham acompanhado. Então, digamos que a ilha, portanto, passa a ser dominada pelos normandos, agora, não mais pelos saxões, ou anglo-saxões, que estavam na ilha já desde o século V, mais ou menos depois de Cristo, mas passa a ser agora sim dominada, tanto do ponto de vista militar, quanto inclusive jurídico, pelos normandos. Então, fica a figura do rei e dos seus barões. E esse é o cenário que, de certa forma, prevalece até, inclusive, o século XIII, o começo do século XIII, que é quando a Magna Carta foi confeccionada. Né? Mas como vai ser essa relação entre uma nobreza anglo-saxã e uma nobreza normanda, portanto francesa, né? Uhum. E isso vai gerar conflitos ao longo dos próximos... Certamente, a nobreza normanda, claro, a que prevalece, por assim dizer, é a nova nobreza, e certamente muitos cavaleiros ou nobres anglo-saxões, eles perderam suas terras por terem apoiado a pretensão do Haroldo, e cavaleiros normandos acabam recebendo essas terras em recompensa por terem acompanhado o rei. Isso gera tensões, sim, entre anglo-saxões e normandos, inclusive Sir Walter Scott, no seu famoso livro Ivanhoe, trata justamente desse cenário. O principal, talvez, para entender o contexto da Magna Carta, seja compreender que, sim, boa parte desses barões, a grande maioria, eram de fato normandos, mas que já tinham, na verdade, estabelecido raízes na ilha. Então, embora fossem de origem normanda, se consideravam ingleses, ou seja, nesse sentido, talvez um pouco mais primitivo da palavra, né? Mas eram da ilha. E seus interesses estavam na ilha. Eles tinham... As concessões de terra, sim. Claro, as concessões de terras, por assim dizer, facilitava muito uma consciência de classe, por assim dizer, para colocar isso de alguma forma compreensível. O que significava que toda vez que havia alguma disputa com o rei, não era uma pequena facção de barões, normalmente, que buscava uma reivindicação, mas o conjunto dos barões da ilha que se uniam e, de alguma forma, procuravam a melhor forma de negociar com o rei, né? Então vamos conversar um pouco sobre essas disputas, Eduardo, porque a Magna Carta vai surgir justamente de uma dessas disputas, mas ao longo desses 2 séculos nós vamos ter vários outros casos. Eu queria especificamente que a gente começasse a falar um pouco dessa dinastia Plantageneta, de onde vai sair justamente o rei John, que vai ser um personagem importante no momento da Magna Carta, mas dessas que a gente instanciasse alguns casos aí dessas disputas entre os barões e entre a monarquia, entre o rei, né? Aqui no caso, esses conflitos que existiam entre os barões, os que já estavam fixados na Inglaterra, com esses outros que migraram do continente para a ilha, se insere também num outro contexto de conflitos, porque a ida, né, de William para a ilha foi também apoiada pela Igreja Católica, porque era uma região distante de Roma, e isso também ensejava o interesse do Papa de conseguir estabelecer ou consolidar o seu poder naquela região, coisa que não havia devido a essas questões não só geográficas, mas também por questões históricas, porque podemos pensar que até o próprio Império Romano teve dificuldades para chegar até lá, para se consolidar, e não dominou toda aquela região. Então, nesse sentido, teve essa intenção de procurar uma outra
consolidação do poder, de uma outra redistribuição do poder ali naquela região, nessa formação do reino inglês. E outra observação importante em relação aos conflitos é que William, quando é coroado na abadia de Westminster, ele reconhece liberdades existentes já naquela região. Só que, devido à insatisfação de alguns barões, como o Tomás já colocou, já eclodiam insatisfações, tentativas de se livrar de William. Só que ele era um rei cujo perfil era de ambição, ele tinha uma vocação muito violenta, e o que fez com que ele destruísse muitas propriedades desses outros para impor o seu poder. Por essa razão que ele conseguiu consolidar o seu poder. Mas mesmo tendo tomado essas medidas, ainda não foi possível acalmar os ânimos. Tanto que em 1085, quase 20 anos depois, ainda ele tentou pacificar os barões, tentou costurar esses acordos entre si, ou assim, acordos informais, evidentemente, para que pudesse estabelecer a paz na ilha. Isso vai depois repercutir na sucessão com o filho dele, o Henrique I, que aí nós vamos ver que já nesse segundo reinado já começa a delinear o que vem a ser a Magna Carta, devido a algumas situações que aconteceram, e também nesse período é que ocorre o que o Tomás colocou, essa concentração do poder nas mãos do rei, não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista judicial, com a formação da King's Bench, que é a corte do rei. Porque também uma das características desse período, não só na Inglaterra como em outras partes da Europa, é do Estado ser o Estado juiz, e o rei representa a jurisdição, e o juiz representa o rei naquela localidade. Hoje nós temos uma outra visão da presença do Estado, mas naquela época isso se manifestava na solução dos conflitos, das controvérsias entre as pessoas. Uhum. Maria Cristina, vamos agora começar a entrar realmente num contexto mais específico da Magna Carta, na virada do século XII para o XIII. O Eduardo falou dessa concentração de poder e dessas disputas, e a parte o processo geral, histórico, que talvez levasse de um modo ou de outro algo com a Magna Carta, existe esse personagem que parece particularmente repulsivo ali para muitas pessoas na época, que é o rei John, né? Será que a gente pode falar um pouco, caracterizar um pouco essa figura para os nossos ouvintes? O que ele está fazendo, o que vai despertar tanta revolta por parte dos seus súditos? Eu acho que, assim, pegando um pouco do que o Tomás falou, o Eduardo, a gente vê, de certa maneira, né, uma característica um pouco diferenciada da monarquia inglesa, no sentido dos reis, mesmo antes da conquista normanda, conseguirem ter um poder mais forte, mais centralizado, né? E mesmo com a conquista normanda, que a gente tem ali já delineado o que seria, então, a forma de organização administrativa, judiciária, né, da Inglaterra, com o surgimento dos tribunais reais, né, o rei como aquele que faz a justiça, o rei julgador, né, como o professor Eduardo colocou aqui, a gente tem uma característica realmente um pouco diferenciada da monarquia, no sentido de que, apesar das oscilações que a gente tem, dependendo da figura, né, do monarca, de conseguir ter mais poder ou menos poder, mas de uma monarquia realmente com um poder mais forte, mais centralizado, se comparado com a Europa continental, que a gente tem uma fragmentação de poder muito grande, né? É um período que a gente tem, um período já de declínio do feudalismo, a partir do século XI, mas que a gente ainda tem um poder muito fragmentado dos reis, tendo em vista a figura forte, né, dos barões, né, dos senhores feudais. E na Inglaterra,
com a conquista normanda, em especial, essa concessão de terras que foram dadas aos barões, aos nobres que acompanharam, né, Guilherme Conquistador, foi feita também de uma forma que eles não rivalizassem tanto com o monarca. Concessões não tão extensas de terras, né? E eu acho que isso acaba fazendo com que, em alguns momentos, surge um agravamento da relação dos barões com o monarca, dependendo das características de cada um deles. E aí entra, então, a figura do João Sem Terra, né, que nunca foi muito simpático aos seus súditos pelas suas atitudes de desrespeitar os súditos em geral. Um exemplo que eu achei muito interessante, que eu tive contato num livro de história, relatando, né, de que muitas vezes ele proibia o acesso às florestas para que pudessem desenvolver, né, ali a agricultura, a caça, né, mas como subsistência, porque eram locais que ele queria caçar, né? Então ele já não era uma figura simpática, e quando, do falecimento de Ricardo Coração de Leão, que ele realmente assumiu, né, de forma legal, né, o reinado, ele continuou não sendo uma figura simpática, né? E foram diversas as atitudes tomadas, né, pelo rei João que levaram ao descontentamento dos barões, e, em especial, e aqui acho que talvez o professor Eduardo possa falar um pouco mais, da questão da cobrança de impostos para financiar guerras de conquista, né, de reconquista, né, de uma parte ali de regiões da França, Aquitânia, e que acabou deixando esses barões descontentes, né? Então, o poder dos monarcas, de uma maneira geral, na Inglaterra, um poder já fortalecido, até pela própria característica da organização ali administrativa, e que se acentuou mais, tendo em vista essa atitude não muito, né, não muito simpática, não muito gentil com os seus súditos, especialmente com relação aos barões. E aqui eu destaco realmente essa questão de cobrança abusiva de impostos. O problema parece estar sempre na taxação, né, Eduardo? Como que esses súditos, como vai se organizar essa rebelião, então, por parte desses barões? Como eles vão reagir a isso? Aqui, voltando só um pouquinho à questão da insatisfação com o rei João, ou King John, nós temos já logo no começo que ele tentou usurpar o poder, se aliando, né, ao rei francês. Então já começa a antipatia por aí. E existe o outro contexto maior que está relacionado à tributação, que é a época das cruzadas, que se cobravam tributos para financiar essas aventuras, essas expedições à Terra Santa. Isso causava também um desconforto. É um pouco complicado nós, no século XXI, tentarmos entender a mentalidade das pessoas, mas não deixa de ser impossível que alguém que tivesse uma postura crítica quanto a essas expedições. Eu vou ser tributado, vou ter que prestar serviço militar para enfrentar algo que talvez não tenha tanto retorno. Então, tem esse aspecto também que vai interferir. E volta ainda a questão da interferência da Igreja Católica na ilha, né? Porque o rei João também se indispôs com o Papa da época, que era o Inocêncio III, em termos de confisco de terras da igreja, de não permissão do bispo se fixar ali da indicação do Papa. Então, todos esses fatores concorreram para que a situação ficasse, de certa maneira, insustentável. Existem historiadores que dizem que a Inglaterra ficou no caos durante esse período do reinado do João. Sim. Tomás? Então, isso de fato reflete-se na própria, digamos, confecção, preparação do documento. E as cláusulas refletem, ou seja, essa situação e essas reivindicações. É importante entender
que a Magna Carta não é um documento que faz declarações universais ou que busca, por assim dizer, extrair alguma coisa da ordem do universo. É simplesmente um pacto, na verdade, entre barões e o rei. E, portanto, as cláusulas são muito específicas. Inicialmente são 65 cláusulas, o documento é longo, e está escrito em latim, obviamente, que era a língua oficial naquele momento, e o que os barões buscam, basicamente, é que o rei, primeiro, cumpra aquilo que, ou seja, já tinha se tornado costume ao longo desses 2 séculos na ilha, e que também respeitasse aqueles direitos que eram próprios, mesmo no sistema feudal, dos senhores, dos barões. Tá? Então, tem alguns exemplos, por exemplo, tem alguns exemplos interessantes. E uma cláusula, por exemplo, diz que o rei não poderá cobrar determinados tributos, são chamados scutage and aid, mas que não poderia cobrar esses tributos sem o consentimento dos barões. Isso é porque já era um costume, na verdade, que os barões consentissem se houvesse necessidade disso. E, no fundo, o problema era que João não foi, por assim dizer, um empreendedor bem-sucedido. Ele perdeu, na verdade, aquelas campanhas militares que ele empreendeu. Então, a Batalha de Bouvines, por exemplo, que foi um momento importantíssimo no continente, e foi, na verdade, muitos historiadores consideram o momento nascente, ou melhor, o momento em que a semente do absolutismo na França é plantada. Ele perdeu essa batalha. E quem ganhou foi o Felipe Augusto. Felipe Augusto, que conseguiu, a partir daquele momento, ou seja, no começo do século XIII, ele conseguiu se apresentar perante os seus barões na França como uma pessoa, digamos, digna, não só da sua confiança, mas que também era capaz de centralizar o poder em torno de si. Então, o João é o grande perdedor, no fundo, de todas essas campanhas. Então, os barões ingleses não só não gostavam, obviamente, da sua figura, e certamente todos concordam que foi um rei muito ruim, mesmo, mas, basicamente, ele não tinha, digamos, o respeito dos seus próprios barões, né? Então. Cristina, você quer complementar? Eu queria complementar só um aspecto que eu acho que talvez seja importante para compreender, né, como veio essa ideia, né, de se elaborar uma carta, né, mas eu acho que tem 2 pontos aí que eu acho que merecem destaque. Primeiro, o aspecto realmente de que é um momento de absolutismo crescente, né, não só na Inglaterra, mas de uma maneira geral na Europa, né, como até o Tomás colocou aqui, na própria França, né, entre os barões, aquele que mais se destacava procurava, né, ter mais poder que os demais, ser o primeiro entre os seus pares, né, então a busca de fortalecimento de poder. E um outro aspecto importante, que a ideia da elaboração dessa carta, ela veio em razão de influência da própria igreja, né. Aqui a gente pode destacar o arcebispo de Canterbury, que era Stephen Langdon, que tinha conhecimento da carta, da pequena carta, como era chamada, né, de Henrique I, que fazia algumas concessões de direito, especialmente essa questão dos impostos, e que ele tinha, como bispo, a função de conselheiro pessoal do rei, e que lia essa pequena carta a esses barões, né, procurando mostrar que eles teriam que exigir que esses direitos fossem respeitados e ampliá-los. Então, essa ideia, ela surgiu também em razão dessa influência da igreja, com quem João não tinha uma boa relação, né? Depois, até diante de tantos problemas, seja com seus súditos, seja com a igreja que chegou a ser excomungado, ele acabou voltando atrás e procurando, pelo menos com a igreja, né, se reabilitar. Mas, de qualquer maneira, não era uma figura também simpática com relação à igreja, que era um poder forte. Com certeza.
Pois é, ele vai, só para a gente seguir o fio dos acontecimentos aqui, Tomás, em junho de 2015 os barões conseguem, né, forçar o rei de uma 15 maneira, de junho, exatamente. a assinar, e depois o próprio rei John, que tinha esse entreveiro com o Papa, vai apelar ao próprio Papa contra os barões. De fato, Inocêncio III anulou, na verdade, o que seria um acordo, né? Ele tinha legitimidade para isso? Teria legitimidade, sim. No caso, a ideia era que houve o que seria coação, na verdade. Ele foi coagido, e foi, de fato, coagido a assinar a Magna Carta. Preso, né? Ele tinha que... Sim. E de fato, isso aconteceu... Bom, vejamos as datas e o local, né? Isso aconteceu em Runnymede, que é um local próximo de Londres, fica a alguns quilômetros de Londres. E houve, por assim dizer, na verdade, uma série de negociações antes de chegar no texto final. E essas negociações eram basicamente um envio de representantes, né, de um lado para o outro. Então, de um lado os barões, de outro lado o rei. E, ou seja, os barões prepararam primeiro, digamos que um esboço das suas reivindicações, mandavam para o rei dava uma olhada, dizia que algumas coisas, enfim, não deveriam ficar daquela forma, mandava o esboço já alterado e assim por diante. Foi, na verdade, uma negociação, mas uma negociação forçada. O Papa, portanto, deixou aquilo, acabou entendendo, não só por questões jurídicas, mas obviamente também por questões políticas, que, enfim, esse acordo não era válido. O que significa que, na verdade, a Magna Carta esteve em vigor por basicamente 3 meses. Do ponto de vista jurídico, propriamente normativo, então é um documento de vida muito curta. Mas aqui nós temos um paradoxo em relação à Magna Carta, porque a sua redação foi intermediada pela Igreja Católica. Sim, né? Certamente. Porque ali, onde ela foi redigida, né, como o Tomás falou, ali havia um bispo. A Igreja contribuiu para a sua redação e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica anulou esse documento, mas não o fez de graça. Só conseguiu essa anulação porque o rei João acabou se tornando vassalo do Papa, ou se colocando como tal. Então, não foi apenas assim uma decisão do Papa por ter lido e chegado à conclusão que aquele documento era inaceitável. Houve também uma questão política. E também tem mais um aspecto bastante curioso da Magna Carta, é que o rei João foi excomungado anteriormente devido ao conflito com a igreja. E posteriormente ele foi redimido e os barões é que foram excomungados por terem imposto esse documento ao rei. Vamos falar um pouco sobre o conteúdo da Magna Carta, porque, de fato, algumas regras parecem, pelo menos depois, assumir esse caráter universal, mas a gente sabe que tem muitas particularidades e muitas coisas que vão ser depois reconstruídas historicamente, né? Então eu queria que vocês dessem alguns exemplos de cláusulas. Antes disso, eu queria colocar um problema, Cristina, porque a Magna Carta fala dos homens livres, né? É um pacto que é feito em benefício dos homens livres, mas quem são, na verdade, esses free men de que fala a carta? Quem são esses homens livres? São todos os ingleses? Aqui é um aspecto interessante, né? Porque se coloca a Magna Carta como tendo concedido direitos, né? Como um marco quando se fala, né, em Constituição, em direitos humanos. Mas, na verdade, primeiro, a Magna Carta ela foi uma conquista dos nobres, em conjunto com a Igreja, apesar, né, desse aspecto meio controvertido, né, que a Igreja, ao mesmo tempo, ajudou na redação dessa carta, mas também na sua anulação, depois com o Papa, né, de forma que, então, ela se voltava a essa classe de pessoas, não ao povo em geral, né? E muitos dos dispositivos dessa carta se referiam em especial àqueles que eram livres. Então se enquadravam ali os nobres, os cavaleiros, aqueles que
eram livres, né, os homens que não estavam vinculados, né, aos senhores, aos barões, aqueles que eram da igreja, né? Então, quer dizer, quem eram aquelas pessoas livres? Eram também pessoas que trabalhavam, né, tinham atividades no campo, mas que não estavam vinculados à terra, né, não poderiam, tinham a possibilidade de ir e vir, né, poderiam até adquirir bens, não eram obrigados a pagar valores que seriam, vamos dizer, habituais, né, aos barões, ao contrário daqueles que eram não livres, que eram os vilões, que estavam vinculados à terra, tinham que trabalhar na terra, pagavam uma parte, né, entregavam uma parte desse trabalho aos seus senhores, né, aos barões, tinham ainda que pagar um valor que era habitual, não sei se era mensal, qual era a constância desse pagamento, mas tinham, né, esse pagamento que era constante, e esses não foram contemplados na carta, em algumas passagens, que limitavam, por exemplo, o trabalho, né, e isso, Tomás, eu tenho certeza que pode falar com mais propriedade, né? Então, era, na verdade, uma carta que concedia direitos àqueles que haviam lutado para que aquele pacto fosse celebrado, né? Então, os barões e os livres, que era realmente uma minoria ali dentro, uma parcela pequena da população, né? Isso, E quais são, Tomás, as cláusulas que vão fazer a fama, né, o prestígio da Magna Carta depois? Acho que, como estamos explicando, na verdade é um documento, um acordo. Acordos, eles têm cláusulas específicas. Então, antes de falar das cláusulas que, de fato, tornaram a Magna Carta reconhecida mundialmente, eu acho que é importante deixar claro que essas cláusulas pelas quais hoje nós consideramos a Magna Carta importante não eram as cláusulas mais importantes no momento em que esse pacto foi forjado. Então, eu posso dar exemplos dos dois tipos de cláusulas, se quiserem. Eu acho que um bom exemplo é a cláusula número 6, de acordo com a redação original, né, de 1215. Essa cláusula previa que nenhuma viúva seria obrigada, ou não haveria nenhum casamento obrigatório, ou seja, ninguém seria forçado a casar com alguém que não fosse da sua própria classe, ou seja, com alguém de classe inferior, de status inferior. Isso, lido hoje em dia sem nenhum contexto, parece, enfim, a institucionalização da desigualdade, mas na verdade, no contexto feudal, isso aí era uma vantagem, mais do que uma vantagem, mas a proteção, uma cláusula protetiva para as mulheres viúvas, principalmente, que seriam forçadas, obrigadas a casar com cavaleiros normandos de status inferior. Esses cavaleiros normandos eram, na verdade, os mercenários que trabalhavam para o rei João. Então, isso é um exemplo de uma cláusula que é muito específica, mas que hoje em dia não faz sentido no nosso contexto. Eu diria que a cláusula, bom, sem dúvida, a mais conhecida é a cláusula número 39 da Magna Carta, que é aquela que explicita, deixa com todas as letras claro que nenhum homem livre será preso, nem será expropriado, nem será morto, sem que seja julgado pelos seus pares ou pela lei da terra, basicamente. E essa cláusula, naquela época, não queria dizer muita coisa nem para o rei João, nem para os nobres. De certa forma, destoa um pouco do contexto. O contexto daquele momento eram specific grievances, como se diz, reivindicações muito específicas. Mas essa é a cláusula, a principal cláusula que posteriormente se converte no estandarte, por assim dizer, no símbolo da liberdade. Que é o habeas corpus, né? Como o Tomás colocou, essa ideia chegou para nós como o writ of habeas corpus, né? Que a palavra, a terminologia é latina, mas foi desenvolvido, de fato, no direito inglês. E o devido processo legal, né? Com certeza. E mais outro aspecto bastante interessante,
que é o julgamento por seus pares, como o Tomás colocou, que chegou para nós, ou pelo menos os livros de direito processual penal trazem para nós como a origem do tribunal do júri, que é você ser julgado pelos pares. Porque como os barões impuseram essa limitação para o rei, isso fez com que eles conseguissem restabelecer certos poderes de jurisdição, de conseguir impor o julgamento pela localidade. É nesse ponto a Magna Carta um parênteses entre essa conquista já anterior da justiça real e que depois será retomada. Nós temos aí 10 minutos aqui para concluir e eu queria trazer a questão da recepção da Magna Carta, porque justamente você ter várias reinterpretações e reapropriações, né? Tem muitos capítulos para a gente escolher, mas talvez seja o caso, Tomás, da gente ir até a Guerra Civil, né, e a Revolução Gloriosa, esse contexto, né? Como que a Magna Carta vai ser interpretada nesse momento? Pois é, a Magna Carta certamente foi importantíssima no seu momento e ela foi preservada, isso é um ponto importante. Um detalhe importante é que, na verdade, houve várias versões da Magna Carta. A versão de 1215 ela teve vida curta do ponto de vista normativo, mas ela foi reeditada no ano seguinte pelo sucessor do rei morre. Exatamente, o rei morre, seu sucessor, que é Henrique, ele, na verdade, reedita a carta, faz isso com a ajuda de os seus regentes, braço direito, na verdade, do antigo rei João, do já falecido rei João, e também do legado papal. Eles constroem uma versão da Magna Carta mais reduzida, né? Mais reduzida e, principalmente, mais favorável ao rei. Porque agora que há uma sucessão, o que se espera é que, o novo rei possa trazer pacificação. Então, na busca dessa pacificação, os barões estão mais dispostos agora sim a fazer concessões ao rei, desde que esse objetivo seja cumprido. E isso acontece. Em 1216 há uma nova versão, os barões aceitam. 1216, na verdade, essa versão é aceita, mas, enfim, ainda há coisas que devem ser negociadas. Em 1217, uma nova versão é preparada, os barões também aceitam, e há uma versão definitiva, que é aquela na qual se baseia a nossa concepção de Magna Carta, que é a de 1225. Tudo isso sem que a Magna Carta ainda seja um estatuto, que seria uma lei propriamente dita no sistema inglês. Isso acontece somente no século XIV, no final do século XIV, em 1397. Tá? Que é o momento em que se torna um estatuto mesmo, uma lei, assim por diante. Agora, o interessante é ver como isso se transformou na Magna Carta símbolo, que é, enfim, a sua natureza hoje. E o interessante é que, em primeiro lugar, a Magna Carta, embora tenha sido muito reproduzida e tenha se falado sobre isso, e os juristas da época também tenham mencionado, ela sai um pouco, por assim dizer, do palco. Ela somente digamos, retomada, seu estudo é retomado, e ela aí sim é erigida como símbolo no século XVII. Na verdade, já no século XVI começam a surgir essas tendências a fazer referências à Magna Carta como um documento, digamos, de primeira magnitude no sistema de common law. Por qual razão? Porque surgem novamente os problemas decorrentes um tema bastante recorrente no mundo medieval, que é a questão de saber se o rei está acima das leis ou se ele está subordinado às leis. Isso é uma temática central, eu digo, em todo o direito constitucional, sem dúvida alguma, não só na Inglaterra, mas inclusive no continente. E eu acho que talvez o fato histórico que marca esse ressurgimento da Magna Carta é, na verdade, a ascensão ao trono de Jaime I, que não era, na verdade, inglês, mas era escocês. E ele herdou o trono, e por ser escocês, ele é influenciado fortemente, e de fato foi educado sob a égide do direito romano. E no direito romano, particularmente aquelas fontes que chegaram até nós e até os medievais daquele momento,
os homens poderosos daquela época eram fortemente influenciados na verdade, pelo direito justinianeu. E o direito justinianeu era um direito centralizador do poder. Então, tem inclusive algumas passagens que deixam isso muito claro. E isso gera, uma vez que o Jaime I sobe ao trono, isso gera atrito com o parlamento. Novamente. Exatamente. Aqui nós temos uma questão bastante interessante dessa passagem da Magna Carta de um pacto para um símbolo, que é um exemplo do uso político do passado. Porque nessa época do século XVII nós temos uma outra situação. E a invocação da Magna Carta nos seus moldes originais não faria o menor sentido. Ela foi reinterpretada como um símbolo de limitação do poder real, que talvez naquela ocasião em que ela foi escrita em 1215, não se tinha com tanta clareza. Já no século XVII, nós temos já o absolutismo nas diversas regiões da Europa. Então, você usar esse documento como uma limitação é, de certa maneira, não diria uma deturpação, mas uma reinterpretação muito peculiar. Isso tem os seus impactos também, né, em outras declarações de direitos, como ocorreram nos Estados Unidos, em que se faz referência à Magna Carta como um elemento de inspiração para que essas declarações fossem feitas em face da coroa britânica. Só que nós temos também um outro contexto. Enquanto no seu texto original nós temos um grupo de barões impondo esse acordo para com o rei, já nos Estados Unidos, nesse contexto também de ideais iluministas, dessas declarações universais em que todos têm os mesmos direitos, e não apenas um pequeno grupo. E mais uma observação interessante aqui, quanto à Magna Carta, é que essas declarações americanas não foram um acordo com o rei. Elas foram declarações no sentido de que nós somos independentes da coroa e não de ter ainda uma ligação com a coroa britânica. Cristina, a gente ainda tem mais um tempo, ainda sobre esse tema, né, da construção do símbolo Magna Carta, tal como a gente entende hoje. Eu, pegando um gancho, né, do que o Eduardo colocou, realmente eu acho que a Magna Carta ela se tornou um símbolo, porque como nós vimos, ela na verdade, principalmente a sua primeira versão, né, ela teve uma aplicação, se é que teve uma aplicação, muito curta, né? Mas eu acho que não necessariamente que tenha sido deturpado o sentido da Magna Carta. Realmente ela foi um acordo, não foi uma concessão real. Existe até uma discussão de que o rei sequer assinou a Magna Carta, ele opôs o seu selo real, e isso foi um dos argumentos utilizados para que ela, né, fosse anulada. Até na época o João Sem Terra dizia: querem mais o quê? Querem também a minha coroa? Porque a gente tem o dispositivo final do artigo 61 que fala que uma comissão de 25 barões poderiam anular qualquer ato do rei se violasse as disposições daquele acordo, né? Então, o que eu acho é que, de qualquer maneira, a Magna Carta ela tem um significado que não foi exatamente o pretendido na época, porque os barões, a igreja, queriam manter os seus direitos, os direitos feudais, o sistema existente. Só que com isso o que eles fizeram? Eles criaram direitos subjetivos, né, dos barões, né, e também de todos os demais súditos, porque de certa maneira também foram abrangidos em alguns dispositivos ali da carta. Não era possível fazer um acordo desprezando toda a população. Por outro lado, também, logo após a assinatura da Magna Carta, a gente tem a criação de um conselho de barões, que seria ali o germe, né, a origem do parlamento, de um sistema representativo, o que a gente não pode dizer que existiu na democracia grega, né, quando a gente fala de Aristóteles, né? Então, eu acho que por isso que a Magna Carta, ela é invocada a todo momento, quando da elaboração das declarações de direitos, né, por todo o mundo, porque ela traz essa ideia de representatividade, de limitação de poderes, porque na verdade foi isso que aconteceu,
né, de criação, de reconhecimento de direitos subjetivos, e não só dos barões com relação ao monarca, mas também dos demais súditos com relação aos barões, porque a carta dizia que as mesmas limitações que o monarca teria com relação aos barões, os barões também teriam com relação aos seus súditos. Tomás? Sim, pois é importante lembrar que nesse momento, no momento do nascimento da Magna Carta como símbolo, o nome de um jurista certamente central, e o Edward Coke, né? Nós pronunciamos Coke, mas é Cook, os ingleses gostam de pronunciar dessa forma, eu vou pronunciar Coke. Tá? O que ele fez, no fundo, foi recuperar, na verdade, um texto legal que certamente já gozava de uma enorme... era muito bem quisto pelos juristas e tinha, digamos, já uma grande aceitação. E foi reinterpretando, na verdade, as cláusulas, mas não com base numa interpretação meramente, digamos, intelectual, mas sim com base na jurisprudência, principalmente. A principal arma do Edward Coke era o estudo minucioso, não só da jurisprudência, que é a jurisprudência no sentido de case law, ou seja, no sentido de decisões judiciais, mas também as opiniões dos juristas e principalmente dos juízes, de modo a fazer um trabalho empírico, no fundo. E, dentro de tudo isso, claro, com toda a convicção de alguém que acredita piamente no common law. No common law, ou seja, no direito comum inglês, entendido não como um direito positivado conscientemente por um monarca, por uma autoridade competente, mas como o resultado de um processo histórico por meio do qual as normas mais desejáveis, as normas que trazem maior benefício para a sociedade são depuradas, destiladas e, finalmente, por todos desfrutadas. Então, ao fazer isso, só para dar um exemplo, essa cláusula 39, que acabou, na verdade, sendo cláusula número 29 naquela edição final de 1225, que dizia explicitamente nullus liberum, ou seja, nenhum homem livre, ele interpretava dizendo assim, olha, não é apenas os homens livres juridicamente, mas também os vilões. Ele dizia que os vilões, sim, também são homens livres, e que não era só homens, eram as mulheres também. Ele até já abre o leque para incluir praticamente todos os habitantes da Inglaterra. Quando se diz que ninguém pode ser expropriado, ele diz não pode ser expropriado, mas não é só expropriação de bens, também não se pode expropriar uma pessoa daquilo que ela quer fazer, nem sequer, obviamente não também da sua vida, nem das suas terras, nem dos seus bens móveis, ou seja, ele foi aos poucos ampliando aquela visão que era muito mais contratual, por assim dizer, da Magna Carta e tornou... digamos, esse documento no principal, digamos, símbolo da liberdade. Era isso que ele quis fazer. Ele fez isso, só para deixar registrado, fez isso na segunda parte das Institutas, que ele escreveu especificamente com esse propósito em mente. Eduardo, considerações finais em pouquíssimo tempo. Como nós estamos celebrando o 8º centenário da Magna Carta, por que ela está sendo lembrada até hoje? É porque nós, no caso do sistema inglês, eles não têm uma constituição escrita tal como nós temos ou outros países têm. Então eles precisam se apegar a certos documentos, a certos marcos ou certos fatos que vão se tornar símbolos da limitação do poder. Então, por isso que a Magna Carta tem esse destaque, porque se nós compararmos com outros documentos da época, por exemplo, forais de Portugal, da Espanha, sua redação é muito parecida, em que o rei concede direitos, na verdade era tudo imposto a ele, e as cláusulas também lembravam algumas dessas cláusulas específicas da Magna Carta. Mas por que nós não comemoramos o 8º centenário de um foral em Portugal e comemoramos a Magna Carta? É por causa dessa questão aqui da ausência de uma Constituição escrita na Inglaterra. E, por exemplo, trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira, por que nós não celebramos
o quarto centenário, ou celebraremos o quinto centenário do regimento de Tomé de Souza. Né? Porque a nossa realidade fez com que limitações do poder se dessem de outras maneiras. Mas talvez se nós não tivéssemos uma Constituição ou seguíssemos um modelo inglês, quiçá pudéssemos também tornar aquele ato de 1549 um símbolo da limitação do poder no Brasil, por exemplo. Obrigado, Eduardo. Por hoje é só. Obrigado, Maria Cristina Carmiani. Obrigado, Tomás Olcese. Obrigado por ouvir. Até a próxima edição.